que é o tempo, exatamente? O tempo. É porque existem diversas formas de você ver isso. Então, a gente vai ter desde hipóteses onde o tempo não existe, ele é apenas uma percepção. Então, esse fato de não existir, na verdade, seria o fato dele não ser algo fundamental. E o que eu quero dizer com fundamental é que ele é, tipo, primordial, digamos assim. Ele só depende dele para existir e não depende de nenhuma outra coisa. E tem outras visões que dizem que o tempo, ele é consequência da interação entre matéria e energia. Então, ele não seria algo que existe por si só, portanto, não seria algo fundamental, mas ele seria uma consequência, uma percepção que a gente tem da matéria e da energia. E aí, quando a gente fala de espaço-tempo, a gente vai ter que o espaço e o tempo são uma única coisa, como se estivessem entrelaçados. A gente chama isso de entidade fundamental, que seria a junção, né, do espaço e o tempo. E é muito louco perceber isso, porque as pessoas geralmente perguntam, mas o espaço-tempo é feito do quê? Ele não é feito de nada. Durante muito tempo, inclusive na época de Einstein, esperava que o universo fosse preenchido por algo, por algum elemento. Eles falavam do famoso éter, né? Que não é Uhum. esse éter que a gente está acostumado a ver em farmácia, enfim. Seria um éter como se fosse uma substância primordial que preencheria todo o universo. Mas logo Einstein descobriu que não existia nenhum elemento no vácuo. E aí tem a ideia do espaço-tempo que não é feito de nada. Ele é uma construção matemática. O que eu Como quero, assim? quero dizer com isso? Por exemplo, a ideia que a gente tem de dimensão. A gente consegue ver as dimensões? Não, Não. elas são um modelo matemático que ajuda a gente a descrever como o mundo funciona. A gente precisa, por exemplo, para a gente localizar um objeto, não sei se vocês já fizeram uma modelação 3D, por exemplo. A gente precisa dessas três coisas para conseguir criar algo dessas três dimensões. A gente vê as três dimensões? Não vemos, mas elas são necessárias para várias coisas. E uma dessas coisas é explicar como o universo funciona, que é o propósito da física. Então é como se fosse a base necessária para a gente conseguir estudar o universo. Da mesma forma, a gente poderia fazer outra analogia também com as linhas dos meridianos, dos trópicos. Elas não existem de fato, mas elas representam algo, porque aquelas linhas não foram definidas ali à toa. Uhum. Tem um motivo. Então, por mais que elas não existem, elas estão fundamentadas na realidade porque elas revelam características daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente presencia. Então a gente vai ter que o espaço-tempo ele não é feito de algo, ele é um modelo matemático, e a gente pode imaginar ele preenchendo todo o espaço, diferente de um tecido. A ideia de tecido é utilizada para demonstrar a curvatura no espaço-tempo, que a curvatura seria a gravidade. Então, você estica, né? Aquela clássica ideia de esticar um tecido e ir colocando diferentes bolas de boliche, bola de ping-pong. Você vai ver que cada uma vai atuar de um jeito em cima daquele tecido e que elas vão acabar causando realmente essa curvatura. No caso, é, não seria somente por massa, mas também a energia causaria essa curvatura no espaço-tempo. Então, essa ideia do tecido é mais para a gente ter essa visão da curvatura que causa no espaço-tempo, mas o espaço-tempo não é necessariamente um tecido sobre as quais todas as coisas estão apoiadas. Então, o espaço-tempo ele vai ser como se a gente estivesse dentro de uma piscina. Quando a gente entra de uma piscina, está tudo imerso. Então, todas as coisas estão imersas no espaço-tempo. Entendo. Só que diferente da piscina, em que a água não entra dentro da gente, o espaço-tempo está dentro da gente. Então existe espaço-tempo dentro das células, porque ele preenche todo o espaço.
E essa mais ou menos seria a visão do espaço-tempo. Por que espaço-tempo, né? Porque antes a gente tratava o espaço e o tempo como entidades separadas. Na época de Newton, a gente que estuda aí na época da escola, ensino médio e vestibular, nós conseguimos estudar separadamente. Por exemplo, se a gente tem o espaço, a gente não precisa saber necessariamente o tempo. Por exemplo, qual a distância? A distância é x. Aham. Não preciso falar para você do tempo. Mas quando a gente parte para essa nova visão que a gente tem hoje do universo, não basta eu dar as coordenadas. Se eu perguntar, por exemplo, onde você está. Se fosse na época de Newton, aí a gente fala de direção, né? X, Y, Z. Aham. Agora não basta mais, a gente precisa do tempo. Porque da mesma forma que a bola de boliche vai deformar o tecido, que no caso seria o espaço, ela também deforma o tempo. E essa deformação, muita gente acha que, mas isso é só a teoria. Mas a relatividade, ela é a teoria mais comprovada e testada. O GPS depende puramente disso, porque a gente tem o tempo passando de uma forma diferente aqui na Terra e lá onde os satélites estão. Então a gente precisa corrigir, porque o tempo passa diferente. A percepção é a mesma. Eu estando aqui e estando lá, para mim o tempo vai passar diferente. Vai passar o igual, mesmo. vai Aham. passar igual. Só que ele vai passar diferente porque ele é relativo. Então, para outro referencial, se eu tiver um observador olhando de fora, ele vai ver o tempo passando diferente para alguém que está na Terra e para alguém que está lá na atmosfera junto com os satélites. Então, para a pessoa que está no lugar, o tempo é sempre o mesmo, mas para um observador olhando de fora, o tempo ele consegue ver a passagem do tempo ocorrendo de forma diferente. E aí a gente tem que quanto mais forte o campo gravitacional, maior vai ser a deformação do espaço-tempo. Então, quanto mais pesada a bola de boliche, maior vai ser a curvatura no tecido. Então, se o tecido é o espaço e o tempo, a deformação no tempo também vai ser diferente. Então, quanto mais forte o campo gravitacional, mais devagar o tempo vai passar. Então, por exemplo, em buracos negros, o tempo vai passar muito mais devagar do que em outros lugares. No caso da Terra, no caso dos GPS, o tempo passa muito mais devagar aqui para quem está na Terra do que para quem está lá em cima. Essa correção é óbvio que é mínima, questão de nanosegundos, mas faz muita diferença quando a gente trabalha com dispositivos eletrônicos, que a gente precisa de uma precisão muito boa. E se a gente não faz essa correção, utilizando, obviamente, a relatividade, nós teríamos diversos problemas de comunicação, inclusive em viagens aéreas. Então as pessoas acham, é só teoria? Não, não é teoria. Não é só teoria, é mais que uma teoria, né? É algo realmente comprovado. Todo esse Porque sistema bancário que a gente tem de hora, que a gente fez o Pix, todas essas coisas dependem disso, né? com certeza a gente precisa de um horário em comum, né? Algo ali para datar e deixar bem sincronizado tudo, porque estamos o tempo inteiro nos comunicando com o satélite. E a teoria que a gente fala é diferente dessa teoria do cotidiano. Para as pessoas, elas confundem, né? Teoria com hipótese. A minha teoria é de que não, porque a teoria científica, ela, para se tornar uma teoria, ela precisa ser aceita pela comunidade científica, então todo mundo precisa ter olhado para aquilo ali e não ter enxergado nenhuma objeção. Aquela teoria precisa concordar com outras teorias que também estão validadas sobre a mesma coisa e precisa ter respaldo de leis físicas e leis matemáticas. E por que que tem muita gente também que coloca a lei é maior que teoria? Por que que a Aham. relatividade é uma teoria e não vira uma lei? Porque a lei, ela vai ser resumida basicamente em expressões matemáticas e vão ser expressões matemáticas concisas, como por exemplo, Newton, quando escreveu a gravidade era uma lei, porque ele expressava aquilo em uma equação matemática. Mas a partir do momento em que para Einstein, a relatividade deixa de ser uma força e passa a ser essa curvatura do espaço-tempo, ela não vai ser mais satisfeita somente por uma equação. Ela precisa de toda uma descrição, uma teoria de como ela funciona. Então, por isso que muitas vezes as teorias nunca vão se tornar leis,
porque só a expressão matemática não é suficiente para descrever como isso funciona. E isso não é algo que estabelece uma relação de inferioridade. Entendi. Caramba, entendi. Só que, por exemplo, a teoria da relatividade. A gente tava comentando em off que ela não concorda ali com as leis de Newton, né? Ou com a gravidade, eu não lembro exatamente o que você tinha dito. É basicamente isso que eu falei do fato de ela ter dado uma nova visão. Quando a gente tem as coisas descritas por Newton, a gente trata a gravidade como uma força. E para Einstein, a gravidade não é uma força, ela é essa curvatura. Então a gente vai ter a gravidade, a fórmula como Newton descreveu, funcionando muito bem aqui na Terra, Aqui no nosso aqui no mundo, nosso mundo. pra engenharia, pras coisas que a gente cria aqui. Exatamente. Inclusive, para a gente descrever a nossa interação com a Lua, a nossa interação com o Sol, vai satisfazer muito bem. Mas quando a gente vai para maiores escalas, a gente passa a ter influências de outros objetos e se torna um sistema muito mais complicado. Então, aí a gente precisa da visão de Einstein, que ele reformulou a ideia que a gente tinha de gravidade. Então, ela deixa de ser uma força causada pela massa e ela passa a ser essa deformação, essa curvatura no espaço-tempo, causada pela não somente massa, mas também pela energia. Então, a gente vai ter que tudo curva o espaço-tempo e essas curvaturas que os objetos vão criando vai determinar a maneira com que eles interagem entre si. E não que um objeto atrai o outro. Essa é a diferença.